Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus num versículo bastante conhecido, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Nós estamos hoje, se Deus assim nos permitir, iniciando a nossa 6ª conferência de avivamento e reforma espiritual. E esse versículo que nós vamos ler agora, e eu vou tentar explicar esse versículo para vocês, é uma promessa de Deus para o seu povo. Promessa de cura, de restauração espiritual. E nós podemos, em cima dessa promessa, orar e Deus mandar um avivamento espiritual. Amém? Quando você ora uma promessa de Deus, a resposta já está garantida. Vamos ler juntos, bem forte, o que aqui diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 4 lições nesta promessa de Deus para nós orarmos por avivamento. A primeira delas é que essa promessa ela é exclusiva. Ela não é para o mundo, é para a igreja. Se você observar aí, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. O povo de Deus, ele é conhecido justamente porque ele tem um relacionamento pessoal com Deus. E nesse relacionamento pessoal com Deus, fundamentado no conhecimento do verdadeiro Deus, esse povo, então, não pertence mais ao mundo. É um povo exclusivamente de Deus. A Bíblia, se nós pegarmos uma concordância ou um dicionário bíblico e identificarmos os títulos que Deus usa na sua palavra para esse povo, nós vamos ficar encantados com a variedade de nomes. Primeiro, é um povo escolhido. O povo de Deus não é um povo que se fez povo, é um povo que foi escolhido para ser de Deus. E ele diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que nasceu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Esse povo é um povo não somente escolhido, mas é um povo chamado. Diz lá, Isaías 43:1, mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Um povo escolhido, um povo chamado, um povo amado. Jesus diz, João 15:9, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. É o povo da aliança, é o povo das promessas. Deuteronômio capítulo 7, versos 9 e 10, diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações as que o amam, e cumpre os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer.
não será demorado para com os que o odeiam, prontamente lhe retribuirá. É um povo enviado, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É o povo protegido. É o povo protegido. Diz o próprio Jesus Cristo, aquele que o Pai me deu, ninguém pode arrancar da minha mão e das suas mãos. Nós estamos nas mãos de Deus, nós estamos nos braços de Deus. Nós somos o povo mais protegido do mundo. E a gente poderia citar outros títulos que a Bíblia usa, mas negativamente também. A Bíblia fala que o povo de Deus é um povo teimoso. Salmo 81, versículos 11 e 12, diz assim: mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios, o quê? Conselhos. Você é teimoso ou não? Então Deus diz que o seu povo é um povo teimoso, que não quer escutar a voz dele. Oséias capítulo 11, versículo 7, diz que o povo, nós como povo de Deus, o nosso coração é inclinado para o mal, principalmente quando nós estamos vivendo tempos de bênçãos, de fartura espiritual. Oséias capítulo 11, versículo 7, diz: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. É um povo que muitas vezes falta entendimento, porque o meu povo é gente falta de conselhos, e nele não há entendimento. É um povo rebelde. Isaías 30, versículo 9, diz assim: porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Enfim, nós podemos pintar um retrato, usando a palavra de Deus, para identificarmos como um povo abençoadíssimo, mas um povo difícil, um povo complicado, um povo que dá muito trabalho para Deus. Mas a segunda lição que a gente aprende nesse texto é que esse povo de Deus, ele habita numa terra doente. E esse povo pode cair e sofrer de enfermidades espirituais. O povo não acaba. Nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está o quê? Em Cristo Jesus. Mas nós podemos passar por crises, por enfermidades espirituais, por frieza espiritual. E é tão interessante porque o povo de Deus, enquanto povo de Deus, possui uma pátria superior. Mas esse povo habita numa terra de aflição, de lutas, de tentações, de provações. Dr. Jonatas Eduardo, ele diz que a pior doença do povo de Deus e da igreja se chama orgulho espiritual, soberba espiritual. Jonatas Edwards, ele escreve, e ele foi o grande líder dos avivamentos dos Estados Unidos. Ele diz assim: o orgulho espiritual é o mais destrutivo pecado do povo de Deus. A primeira e a pior causa do erro que prevalece em nossos dias é o orgulho espiritual. Ele é a porta principal através do qual o diabo influi no coração daqueles que são zelosos pelo avanço do reino de Cristo. O orgulho espiritual é a maior porta de acesso da fumaça
que sobe do abismo para obscurecer a mente e perverter a capacidade de julgar, bem como é o principal instrumento com o qual Satanás assalta os crentes, a fim de obstruir a obra de Deus. Ele diz assim, fechando: até que essa enfermidade seja curada, os remédios para curar todas as outras enfermidades são aplicados o quê? Em vão. Em outras palavras, ele diz: nós precisamos ser tratados dessa doença terrível chamada orgulho espiritual. Mas veja, em terceiro lugar, que Deus, nesse texto, Ele faz 4 exigências e promete 3 coisas. Quais são as 4 exigências que Ele faz? Ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o quê? Se humilhar. Primeira exigência. Se humilhar. E se humilhar aqui é tomar uma decisão consciente e intencional. Há alguns imperativos. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e no devido tempo Ele vos exaltará. A palavra humildade vem do latim humus, que significa solo fértil. Humildade significa colocar a boca no pó, na terra. Esse é o sentido da palavra humildade. Jó declara, no capítulo 42, versículo 5, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Humilhar, meus amados irmãos, é o ato de esvaziamento da soberba e do orgulho. É o primeiro passo na caminhada de volta para Deus. Se nós queremos nos voltar para Deus, o primeiro passo é o passo da humilhação, do quebrantamento. Colocar a boca no pó e reconhecer aquilo que somos diante de Deus e da grandeza de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo 4, versículo 6. O que diz aí? Antes, Ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos... Continue. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Versículo 7, o que diz? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobro, limpai o coração. Versículo 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então, para que Deus mande um avivamento, para que Deus mande cura para nós, primeiro passo, humildade. Humilhação. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Primeiro, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. Segundo lugar, segunda exigência, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Só ora quem é humilde. Sabia disso?
Por isso que quando você acha que resolve, você não ora. Diz, eu resolvo. Mas quando a boca esquenta e o problema vem, e a luta é grande, e você descobre que é incompetente, a primeira coisa que você faz é o quê? Orar. Orar é a maior declaração de incompetência do homem, da igreja. A oração é uma declaração de incompetência, de insuficiência, de carência. Orar é mudar. E a mudança começa no coração daquele que ora. Orar é renunciar à sua própria vontade, à sua própria competência, o seu próprio saber. Jesus é o maior exemplo. Diz o texto lá em Mateus 26, 42... Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não for possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se segundo a tua o quê? Vontade. A oração é usada pelo Espírito Santo. Ele me convence a entregar a minha vida, a minha vontade, nas mãos de Deus. Vocês estão entendendo o que é oração? Oração é você revelar para Deus, no seu coração, que você não sabe, que você não pode. André Murray, ele diz, o Espírito me ensina a entregar a minha vontade ao Pai. Ele abre meu ouvido para esperar com grande mansidão e docilidade de alma pelo que o Pai tem dia a dia para falar e ensinar. Ele me revela como a união com o próprio Deus, como a rendição total à vontade de Deus, é a reivindicação do Pai, o exemplo do Filho e a verdadeira bem-aventurança da alma. Pense nisso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Mas tem outra coisa. Qual o terceiro exigência aí que diz? E me buscar. Humilhação, oração e busca. E tem uma diferença entre oração e busca. Por que o próprio Deus faz essa diferença? Porque a oração é a disciplina espiritual. A busca é não somente a intensidade dessa busca, dessa oração, não somente a intencionalidade dessa oração, não somente o foco. Quando você busca, você corre atrás. Você corre atrás. O salmista diz, buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. A Bíblia fala lá, Isaías 29, 13, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso o quê? Coração. Então a busca é intensa, é intencional. É resiliente, é perseverante. É como diz Jacó, não te largarei enquanto o Senhor não me abençoar. A Bíblia fala, o próprio Jesus, lá em Mateus 7, 8, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate o quê? Abrir-se-lhe-á. Se nós queremos, meus amados irmãos, ser curados do orgulho espiritual, se nós queremos cura para a nossa vida espiritual, para a igreja, para o Brasil, nós temos que colocar em prática
esses princípios que são exigidos aqui. Porque ele termina dizendo humilhação, oração, busca, e ele termina dizendo conversão. Conversão. E o pior não é isso. O que ele diz aí? Se converter dos seus maus, o quê? Caminho. Você diz, pastor, não tem mau caminho não, estou andando no mau caminho não. Eu sei que você é um crente top. Mas Davi, no Salmo 139, ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o quê? O meu coração. Vê se há em mim algum, e guia-me pelo caminho. Você não sabe quanta maldade existe no seu coração. Quão corrupto é o seu coração. E às vezes a gente está achando que aos olhos de Deus, por isso que Davi, sonda-me, Senhor. Prescruta-me, Senhor. Porque, meus amados irmãos, tanto pecado disfarçado na nossa vida, pecado disfarçado de coisa boa, de coisa bonita. E a soberba espiritual é uma coisa terrível dentro da igreja. Nós nos acharmos melhores do que os outros, nós nos acharmos que nós não precisamos de Deus, que nós não dependemos de Deus, que nós podemos resolver tudo do nosso jeito. Nós temos tecnologia, nós temos estratégia. Nós estamos vivendo aí a era da inteligência. É tanta inteligência que virou agora artificial. Então, quanto mais inteligência, mais soberba. E nós, presbiterianos, somos reformados. Nós somos o que tem de melhor. E Deus olha na soberba. Essas são boas, por que vocês não crescem? Com as outras que não são tão bons como vocês pensam que são, estão crescendo. Por que vocês são bons, são tão bons, mas há manifestação mais do poder e da graça de Deus em outros lugares do que aqui? Porque Deus resiste à soberba. Deus abomina a soberba. A palavra conversão envolve mudança de pensamento acompanhada pela mudança de comportamento. Eu vi essa semana o tamanho da nossa soberba. Nós convidamos o pastor da Assembleia de Deus, o pastor Flausilino. Ele vai dar uma palestra aqui no nosso congresso de avivamento. Um homem de Deus. Homem sério. E só saiu o nome dele, né, querido? Por que um pastor da Assembleia de Deus não pode pregar numa igreja presbiteriana? Se o pastor Hernando, que é presbiteriano, prega nas igrejas da Assembleia de Deus todo dia. Por quê? Por que, irmãos, há tanta soberba no nosso meio? Uns acham que eles são donos da doutrina. Outros acham que eles são donos do Espírito Santo. Que a patente do Espírito Santo é deles. Pentecoste.com. Soberba. O que está matando a igreja? Soberba. Soberba. Soberba de pastor, soberba de presbítero, soberba de crente. Soberba. Converter. E essa mudança só é possível pela influência do Espírito Santo. Sendo o povo de Deus, o povo da aliança, a conversão significa um voltar das maldições da aliança. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né?
fazer merchandise aqui. Lá no Antigo Testamento tinha as bênçãos e tinha o que? As maldições. Do povo da aliança. Abençoarei os que te abençoarem. Bênção e maldição procede de Deus. Mas em último lugar, ele promete 3 coisas. Quais são as 3 coisas que ele promete aí? Então, eu ouvirei dos céus. Primeiro, por que ele diz eu ouvirei dos céus? Por que ele não diz eu ouvirei da terra? Eu ouvirei do templo. Os céus aqui representam o trono de Deus, a morada de Deus. E ele está dizendo aqui claramente que todas as decisões que acontecem na terra são tomadas no céu. Terceira coisa. Segunda coisa, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, não os pecados do mundo, mas os seus pecados, e sararei o que? A sua terra. A nossa igreja vive um momento muito abençoado de crescimento, de prosperidade. Mas ao mesmo tempo a gente vive um perigo muito grande de soberba, de achar que nós somos diferenciados, melhores do que os outros. Que se nós estamos crescendo é porque nós somos bons. Agora eu queria destacar aqui o ponto-chave dessa promessa. É uma promessa condicional. Diz assim, se o meu povo, se não quiser também, pode continuar do jeito que está. Se você está satisfeito com o que tem, então fica assim. Mas se vocês entenderem que a terra está doente, que vocês estão doentes, e que vocês precisam de cura, cura do céu, cura celestial. E Charles Spurgeon, ele diz, de uma forma tão brilhante, é que a palavra de Deus é como uma farmácia, e cada promessa de Deus é como se fosse um remédio, um medicamento ali na prateleira. Quando você toma uma promessa dessa farmácia, que é a palavra de Deus, você é curado, você é tratado. E você sabe que essas promessas foram feitas por Deus. Ele é o médico. É Ele que promete isso. É Ele que vai realizar isso. É Ele que vai nos restaurar. Restaurar.